Então, pessoal, as eleições de El Salvador chegaram, né? Olha que coisa, nem teve tanta repercussão assim, mas agora a mídia se lembrou de El Salvador, não é? A data das eleições, dia 4 de fevereiro, provavelmente o dia que você está vendo esse vídeo, estou gravando na noite do dia 3, na véspera das eleições aí. E, de fato, o senhor Nayib Bukele, né, o presidente lá de El Salvador, é franco favorito para se reeleger ali, porque realmente o cara tem 90% de aprovação ali em El Salvador. Quando que um político na história da humanidade teve essa aprovação? É uma coisa assim, impressionante, realmente. A aprovação dele é tão grande e tão real, né? Não são números manipulados, é tão real a aprovação dele que Bukele é o político, olha, interessante isso, ele é o político com maior índice de aprovação no Equador, não apenas em El Salvador, até no país dos outros o cara é o político com maior índice de aprovação. Então, realmente, ele é franco favorito para se reeleger para mais 4 anos à frente da condução ali do governo de El Salvador, com todos os resultados que nós vimos ali impressionantes. E é claro que a mídia vai tratar isso daquela forma canalha, como ela sempre faz, chamando o cara de ditador, dizendo aqui que é uma figura caricata, não respeita direitos civis, direitos humanos e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui na cobertura da grande mídia a respeito desse caso das eleições de El Salvador e tentar aí prever para onde que as coisas vão, caso eventualmente, ao que tudo indica vai acontecer, ele seja reeleito para mais 4 anos à frente do pequeno país, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e caso você queira colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda bastante o meu canal a continuar funcionando, crescendo cada vez mais, né? Então, voltando aqui ao tema, né? O fato... Olha só a coisa interessante, né? A forma como eles tratam a história aqui. Sobrancelha na régua, Bitcoin, prisão em massa, as marcas de Bukele em El Salvador, né? Aqui é o site Exame e aqui é o site G1. Peguei logo duas fontes da esquerda mesmo para a gente ver como é que a coisa é retratada aqui, né? E aí eles dizem que o Nayib Bukele não se importa com o pessoal dizendo que ele é autoritário, nem nada disso, né? Ele se descreve como um ditador cool, olha que coisa, né? Engraçado. Claro que ele faz para provocar, sem dúvidas, né? Um cara de 42 anos, isso aqui é impressionante, muito jovem para ser um presidente. Tudo bem que é um país pequenininho ali, essa é a verdade, mas realmente o cara aí é muito jovem e está fazendo diferença, né? Se ele tem 42 anos agora, ele foi eleito lá com 38 mesmo, né? Então uma coisa impressionante e de fato ele tem um apoio aqui, uma aprovação de 90% da população do país. Não sei nem para que vai ter eleições aí, quem tem coragem de disputar com o cara e sabendo que já vai perder, é claro, né? Mas, de fato, aqui, o grande ponto a respeito do Nayib Bukele, que ganhou mais força, mais fôlego nos últimos tempos, foi o combate à criminalidade. Tudo bem, a gente que acompanha assuntos libertários, econômicos e tudo mais, a gente ficou sabendo do nome dele muito rápido por conta da questão do Bitcoin, né? Ele com os olhos vermelhos lá, de aqueles lasers nos olhos ali, nas redes sociais, e depois transformou o Bitcoin em moeda oficial do país e coisas do tipo. Tem reserva de Bitcoin nas mãos do governo lá de El Salvador, né? Mas, de fato, o que chamou a atenção para ele, lançou luz sobre a imagem dele do ponto de vista internacional, foi mesmo a questão do combate à criminalidade. Essa é a grande verdade, né? E os resultados obtidos ali são impressionantes. Não há outro termo, não há outra palavra para se descrever esse caso, porque El Salvador era um país que estava tomado por gangues há muito tempo, há décadas, na verdade, né? Tem aquelas gangues que se identificam por números, né? 13, 18, aqueles caras todos tatuados, a cara tatuada, enfim, aquelas coisas absurdas, né? E conforme ele próprio afirmou aqui, inclusive, né? Desde 1992, que foi quando a guerra civil no país acabou, de lá para cá, as gangues mataram mais de 120 mil pessoas no país, um país pequeno, novamente, aí eu volto a frisar. Então, o que a coisa aconteceu aí, lá em El Salvador? Como é que foi combatido o crime, a criminalidade, essas gangues aí, né? Então, o que o governo fez? Tratou logo lá em 2022 de instaurar um regime de exceção. Na época, ali, o Congresso Nacional aprovou isso aí, a pedido do presidente e tudo mais, e 75 mil pessoas foram presas naquela época, meu. 75 mil pessoas
foram presas. Eu acho que isso aqui é 1% da população, né? Se eu não me engano, os números aí circularam naquela época e tudo mais. E, de fato, 7.000 pessoas foram libertadas aqui, porque seriam inocentes, mais ou menos aí 10% dos presos, então, não tinham qualquer tipo de envolvimento com os crimes e tudo mais. Provavelmente um índice de soltura muito maior do que o 8 de janeiro aqui no Brasil, que tá cheio de gente preso ali ainda e tudo mais, né? E, de fato, por conta disso, desse combate bastante firme à criminalidade no país, a taxa de homicídios aqui caiu absurdamente, um negócio impressionante, da noite para o dia mesmo, a coisa despencou. Isso aqui já tem quase 2 anos que a coisa começou e o cenário não foi revertido ainda. Então, não é uma medida assim de qualquer jeito que causou um impacto momentâneo e que depois voltou a ser como era antes, né? Não, a coisa parece muito mais aí está caminhando para o sentido de efetivamente haver um controle da criminalidade no país, né? Então, o pessoal aqui aponta para o fato de haver um culto à personalidade dele e tudo mais, né? A aparência do cara, que ele sempre tem esse cabelo, essa barba desse jeito, nunca usa terno, sempre de sapatênis ali, né? Tem um blazer, nunca usa gravata, enfim, tem aquela imagem característica dele e tudo mais. E tem toda a questão do Bitcoin, da liberdade, de não estar nem aí para as críticas, né? Um cara que tem 90% de aprovação vai ligar para jornalzinho? É claro que não, né? E aí o pessoal tenta pintar isso de uma forma bastante crítica, né? Trata a repercussão do Nayib Bukele de uma forma crítica, trazendo, é claro aqui, chamando de controverso, né, o método que o Bukele usou para pacificar El Salvador, né, que é a tal da guerra às gangues aí, e de fato acredita-se, olha só, né, tem o número das intenções de voto aqui do Bukele, 70% a 80% das intenções de voto, nem devia fazer eleição com esse patamar aqui, já dá a faixa para o cara, fala, fica aí direto e tudo mais, né, então, realmente, o país atingiu recordes de segurança e tudo mais, é o segundo país do continente americano e o primeiro da América Latina com menor índice de homicídios, né? Na América Latina não tem para ninguém e eles só perdem para o Canadá. Por enquanto, daqui a pouco tá melhor que o Canadá, inclusive 0,4 homicídios por dia, o que é praticamente nada, né? Isso aqui dá o quê? Por ano? Nem menos de 1.000 homicídios por ano, né? Uma coisa impressionante, um número que a gente nem acredita. Só que é claro que organizações aí de direitos humanos, aquela coisa toda e tudo mais, eles estão criticando o governo lá de El Salvador, porque não estariam sendo respeitados os direitos dos pobrezinhos, dos bandidos ali e tudo mais, né? Eles estão falando que nesse número de homicídios aqui, eles não estão incluindo as mortes causadas pela polícia aqui, nem confrontos com chefes de gangues, né? Ou seja, que se o chefão ali da gangue criminosa foi morto pela polícia, isso tem que ser contado como homicídio também, um número terrível, né? Deveria ser celebrado, eu acho, né? Deveria soltar fogos quando isso acontece. E é engraçado esse tipo de coisa, falar que não, direitos humanos estão sendo violados, né? Porque, caramba, eu não vejo esse pessoal aqui fazendo essa algazarra toda por conta da Venezuela, que está pertinho ali também, não tem todo esse falatório. Isso deveria ser falado todo dia. Todo dia tinha que repercutir esse cenário, né? Porque, você pode dizer, não, o cara encarcerou um monte de gente ali, o Bukele, não deveria ser assim, a coisa deveria ser feita de outra forma, tudo bem, mas ele entregou um resultado positivo para a maioria esmagadora da população, tanto que 80% das pessoas lá em El Salvador dizem que o país é um país mais seguro com o Bukele no poder, né? Ou seja, uma coisa realmente impressionante, de fato, uma coisa sem precedentes, eu diria, na história da América Latina, que é reconhecidamente uma região extremamente violenta, com as maiores taxas de homicídio do mundo. Essa é a grande verdade, né? Então, alguma coisa precisava ser feita para reverter esse cenário. Mas é engraçado o pessoal ficar criticando aqui direitos humanos e tudo mais, porque que está violando direitos humanos se 90% das pessoas aprovam Nayib Bukele. Ou seja, que direitos humanos estão sendo violados? As pessoas estão muito felizes com o governo dele aí, com certeza, né? Então, houve aqui, tem um exemplo, por exemplo, do bairro La Campaneira aqui, que era um inferno, ao que parece, uma coisa completamente absurda, uma coisa terrível, né? E era um dos mais perigosos da capital do país,
tinha ali, era o reduto da gangue chamada Barril 18, né? Agora é um bairro, um exemplo de bairro recuperado em que as pessoas têm muita tranquilidade aí, com certeza, né? Então, El Salvador se tornou o país com maior índice de presos no mundo aí. O pessoal criticou isso, mas vamos lá, um país que tem uma criminalidade muito grande, um índice de gangues, de organizações criminosas, violentas, espalhadas aí pelo país, né? Obviamente ele tem que ter, para combater isso, um índice de prisões muito grande, né? Não tem o que fazer. Como que você vai resolver esse cenário? Pois é, Bukele foi lá e apresentou a sua solução para essa história, né? Então, o pessoal aqui faz uma série de previsões a respeito do que vai acontecer no possível segundo mandato dele, que provavelmente vai acontecer, ao que tudo indica aí, e certamente ele já vai mostrar ao que veio logo na sequência, né? Se ele for reeleito aí, com muita tranquilidade, no próprio dia do resultado ele já vai falar publicamente quais são seus planos, seus objetivos para El Salvador nos próximos 4 anos aí, e vamos ver como é que a coisa vai caminhar, né? Se ele vai continuar nessa mesma toada, nesse mesmo estilo de governo, se ele vai ficar de fato mais autoritário, querer manter o poder para si de forma definitiva, e se isso vai incomodar de alguma forma o povo de El Salvador, porque, para falar a verdade, o pessoal tá até gostando dele lá no poder, talvez eles fiquem mais preocupados com a possibilidade de outra pessoa entrar no lugar do cara. Mas tem um tema para um bom debate. O que você acha dessa história? Deixe aí nos comentários, colabore com este canal, se inscreva se você ainda não for inscrito e até a próxima.